cinéfilos! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. A gente tá trazendo mais um episódio aqui desse bloco Histórias... Errou! História do cinema. E no anterior, que foi a estreia, a gente trouxe pra vocês Nosferatu e um pouco sobre o expressionismo alemão. E agora a gente tá trazendo o Falcão Maltês. Ou Relíquia Macabra. Ou Relíquia Macabra, o nome ruim antigo brasileiro. Então, roda a vinheta. Então, o Falcão Maltês, The Maltese Falcon, um filme de 1941, dirigido por... Diga! Tu não é o fodão? John Huston. John Huston, que fez vários outros filmes no ar. O primeiro filme dele que ele dirige. Primeiro filme. É o primeiro filme que ele fez, é estrelado por Humphrey Bogart e Mary... Aston. Mary... O que é o nome? Mary Aston. Ah, boto fã, não conheci não. 20 anos de curso, pô! Mas Humphrey Bogart, ele é muito famoso no meio do... E o ator de filme no ar, Peter Lorre. que faz todos os filmes no ar também. Quase todos, praticamente. M, o Vampiro de Dusseldorf. Ele é estrela. O ambiente que esse filme surge, ele é considerado o primeiro grande filme no ar. O que são os filmes no ar? Vou explicar aqui em poucas palavras pra vocês. Vocês já assistiram algum episódio do Pica-Pau, ou talvez algum episódio de investigação, onde tem aquele investigador fumando com as pernas pra cima na coisa dele, com o chapéuzão, essa sombra pesada, de repente entra uma mulher, femme fatale, fala com ele, e aí ele vira assim, e sempre tem aquela voice-over, assim, como se fosse ele narrando a situação, tipo, 23 de fevereiro. Estava tranquilo em meu apartamento numa noite fria de outono. Ela entrou, fez meu coração disparar como nunca tinha acontecido antes. Uma cilada para Roger Rabbit. Uma cilada para Roger Rabbit. Isso é o filme noir. Sim. São os filmes que tem como protagonista sempre não, mas geralmente é um detetive ou então um policial. Geralmente eles são anti-heróis, eles são cínicos. Na verdade, o filme noir é caracterizado como o detetive. Isso. Só que não é necessariamente um detetive. Tem um pugilista, pode ser um policial, pode ser um cidadão comum. Mas ele sempre é um anti-herói, ele sempre é cínico, Sempre é anti-herói. ele sempre tem essa posição. Solitário. Isso. Ele é fraco, assim, emocionalmente ele é fraco, ele não Geralmente tem padrões morais. Tem algum vício, geralmente. Sim, bebida, fumo. Droga, alguma coisa assim. Sim. E ele está incluso dentro de um mundo onde as pessoas vão trair umas às outras, onde ninguém é confiável. Esse é o ambiente de um filme noir. Toda a ideia de filme noir é uma quebra com o cinema clássico americano da época. Sim. Onde tudo era bonitinho, onde todo mundo era perfeito. Inclusive tinha até uma regra que eu tava lendo lá que Hollywood não permitia que fosse filmado um homem ficando com uma mulher fora do casamento. E filme no ar Tem amantes, na verdade. tem amantes, tem todo esse tipo de coisa. Então ele surgiu justamente como uma quebra desse herói perfeito que era feito em Hollywood até então. É o homem que trai a esposa, é o homem que tem uma amante fora, tem a mulher. O clássico início de um filme no ar, que é como o Falcão Maltês começa. Não, tudo bem que geralmente a maioria deles é uma mulher chegando e falando que quer encontrar o marido que traiu ela. O Falcão Maltês ele começa parecido, que ele começa com a mulher chegando pro detetive, o Sam Spade, falando que quer que encontre a irmã dela, né? Uma história bem. Tipo, a minha irmã fugiu pra São Francisco. Cara estranho. Ele é perigoso. Só que aí daí as coisas vão desenrolando pra coisas bem mais interessantes. A gente colocou esse filme, o Falcão Maltês, pra apresentar pra vocês, porque ele foi o primeiro grande filme noir do mundo. Não que ele tenha sido o primeiro filme com as características de noir. Não, teve o Homem do Olho Esbugalhado, que foi considerado o primeiro. Não oficial, mas o Falcão Maltês Detalhe aqui, que é bem importante citar que não oficial, porque na época não havia a ideia de gênero filme noir. Tipo assim, eles odiavam esse nome. Isso. Ele foi cravado
por um crítico francês, que eu não me lembro o nome mas ele que falou isso por causa do... Ele usou isso aí por causa do excesso de sombras e das paisagens sempre escuras, sempre à noite que os filmes tinham. Só que os próprios diretores que faziam o filme noir, eles não achavam que isso se encaixava com o que eles estavam fazendo. Porque é o seguinte, na época, eles achavam que estavam fazendo melodramas de detetive. Sim. Filmes de detetive, era só isso. Só que, por acaso, todos eles tinham as mesmas características. Não foi nem considerado movimento como o expressionismo. Não. Assim, não. Foi posteriormente chamado de filme noir. Basicamente, filme noir são É um estilo de filme. são os filmes de detetive feitos entre a década de 40 e 50. É isso. Só que aí, todos esses filmes compartilhavam com algumas características específicas. Que apresenta a literatura policial, a questão da sombra e da luz, a questão dos quebra de paradigmas, dos arquétipos da época, de um homem bonzinho, uma mulher bonzinha, o homem Isso é interessante porque surgiu com aquele boom que teve, boom que teve exatamente nessa época de autores fazendo filmes, escrevendo livros de detetive que tinham todas as características. Sim, inclusive o Falcão Maltese é um livro, né? Inclusive o Falcão Maltese é baseado no livro que teve outras duas tentativas de adaptação, Sim. as duas falhas. Em questão de 10 anos. Foi uma comédia. Foi uma em 31 e uma em 36, aí depois foi A de 36 uma comédia. O que a gente tá falando aqui é o do John Huston de 41, que fique bem claro. O Falcão Maltese, ele apresenta muitos dos estereótipos que a gente coloca pra esses filmes, pro filme noir. Ele tem sombras e um uso magnífico de sombras, porque John Huston, inclusive, era um pintor. Sim. Ele usou muito a referência de quadro. Aquela cena inicial que tá os dois sentados, um de frente pro outro, na escrivaninha, aparece o nome no chão, Art and Spade. Sim! Perfeito aquilo. Nossa, lindo! Ou a cena final, onde a personagem X, onde a grade do elevador fecha na personagem X quando ela tá sendo presa e aparece as sombras da grade no rosto dela enquanto dá um plano close nela. A sombra é utilizada, as sombras e a imagem nesse filme são utilizadas de maneira narrativa incrível. Além disso, você tem o Sam Spade, que ele é um cara anti-herói. Ele é um cara que, de início, você não sabe se ele é confiável ou não. Ele é cínico. Ele parece que tá sempre tentando passar a perna em todo mundo que tá perto dele. Tá pegando a mulher do Ele está parceiro pegando dele. a mulher do parceiro dele. Ele não liga pro parceiro dele, eu não vou falar spoiler aqui, mas Que verdade, caralho. ele não liga pro parceiro dele Fuma o tempo todo. o tempo todo. Bebe o tempo inteiro. Sim. É o típico... Que no filme, as personagens elas acabam sendo desconstruídas. Sim. A mulher que aparece frágil no começo, ela se mostra interesseira, mentirosa, ardilosa, tudo. E ele não. Ele parece durão, faz aquele tipo durão, e durante o filme você vai vendo que ele vai amolecendo, que ele vai criando um certo sentimentalismo pela Exatamente. Femme Fatale. E não só pela Femme Fatale, como no final você vai percebendo que ele tem uma certa honra. Né? Quando acaba o filme, você vê assim, caraca, na verdade ele tem uma honra própria, ele tem um código de conduta próprio que você achava que ele não tinha, que isso vai sendo construído ao longo do filme de pouco em Mas pouco. ele é tão cafajeste que no final, não sei se você lembra daquela frase dele, que ele fala pra uma personagem que eu também não vou falar. Você vai pegar 20 anos de cadeia. Se você for uma boa mocinha, quando a gente sair, você me procura. Exatamente. É muito cafajeste. Os filmes noir, eles influenciaram uma série de gêneros, só que com o advento de novas técnicas de iluminação e coisa do tipo, eles foram caindo em desuso. A utilização de sombras no filme noir vem por dois motivos. O primeiro deles é a vinda dos cineastas do expressionismo alemão, como a gente tinha dito no vídeo anterior. O Fritz Lang, o F.W. Murnau, entre outros. Essa coisa de sombras, essa coisa de usar muito claro e escuro, tudo isso era muito do expressionismo alemão. E aí isso foi trago pra Hollywood, né? Sim, as mesmas características praticamente. Né? E a outra coisa é o fato de que esses filmes de detetive eram filmes B. Não era o grande
alvo do cinema americano. Naquela época o cinema americano tava fazendo Europa, o cinema americano tava fazendo Época de ouro, então na época de ouro, né? Exatamente. Enquanto tava saindo esse filme de detetive, a galera tava fazendo filmes grandiosos, sabe? Era os filmes de terror da época, assim. Isso, Era meio esquecido, mas tinha seu valor. Isso, aquelas coisas que a galera fala, pô, isso é legal, mas isso não é a nossa linha principal. Isso não é arte. Então, por exemplo, com a falta de dinheiro, Tanto que o Falcão Maltese custou 300 mil. Custou 300 mil dólares. Um orçamento baixo demais pro filme. Inclusive naquela época. Exatamente. E quase todo, inclusive John Huston quis isso, quase todo o dinheiro é colocado em cima dos atores. Não, e ele economizou 50 mil. A produção acabou com 2 dias de antes e com 50 mil a menos do que planejado. Então o cara é um gerente, né? Mas ele gastou muito do dinheiro com Humphrey Bogart, já era considerado um ator grande na época. Sim. Ele era, hoje em dia ele é considerado um dos maiores atores homens da história do cinema americano. Sim. E ele já era grande coisa na época. Ele não foi a primeira opção, né? A Não. primeira opção foi o George Raft, que recusou o papel porque por achar que o filme era pequeno demais, não tinha importância. Veja só. Entendeu? Inclusive o Scarface, né? Exatamente. E aliás, eu prefiro o Scarface, todo mundo sabe que o do Al Pacino é bem melhor. Por causa dessa falta de orçamento, por ser filme B, eles tinham poucos equipamentos em geral. Então eles tinham pouca luz pra fazer. Então a galera trabalhava com o que eles tinham. Inclusive, quando os filmes eram feitos, na década de 50, já existia o cinema colorido. Sim, eles faziam preto e branco porque Essa assistia impressão na hora ficou legal e era o dinheiro que tinha, ó. Não tinha iluminação, não tinha... É por isso que se vocês pararem pra reparar, todos esses detalhes que criaram o filme noir, eles são menos estilo e mais resultado da época. Por quê? Eles estavam filmando livros de detetive. Por isso as características detetivescas, todas essas características que a gente falou em cima de personagens, o detetive que é um homem lobo solitário e que bebe muito, a mulher que é uma vigarista, meio que você não pode confiar e que vai trair você a qualquer momento, essa narrativa em primeira pessoa, seduz o personagem principal. tudo isso é característico dos livros dessa época, de detetive dessa época. Porque eles surgiram para esse movimento, que isso foi um movimento, esse movimento que houve nos Estados Unidos nessa época. Então não foi considerado movimento, foi considerado um movimento posterior. Sim, não, tô falando dos livros. Ah, sim. Que os livros foi um movimento, vários artistas se reuniram nessa época, por volta de 1930, entre 20 e 30, eles começaram a... o Cassino Royale o Cassino Royale é dessa época. E isso era para ir contra as vertentes de livros de investigação que tinham antes, que eram aquelas coisas como Arthur Conan Doyle com Sherlock Holmes, Era mais leve, né? era essa coisa muito de, o detetive é extremamente inteligente, ele vai investigar as coisas, os crimes que estão acontecendo na alta sociedade. Agora não, agora tá na cidade, tá no meio urbano, aquela cidade grande, São Francisco, Nova York, tudo sujo. O nosso protagonista, ele é um anti-herói, então isso surgiu nessa época. Ele tem depressão, ele é solitário. Exatamente. E aí esses cineastas adoraram e começaram a filmar esses livros. Sim. Eles, como eram coisa de detetive, eles tinham pouco dinheiro. Compravam por 8 mil os direitos. Falando como Maltese foi comprado por 9 mil. As produtoras nessa época compravam todos os livros por valores irrisórios e deixavam lá. E aí os diretores chegavam e iam lá escolhendo e falavam, esse livro aqui, eu vou filmar esse livro aqui. E aí, com a falta de recursos, por estar filmando só livretos de investigação, você tem poucos recursos, então você tem que trabalhar com o que você tem, que ele começa O filme fica mais artístico, né? E aí tornava o filme mais artístico, eles tinham mais liberdade por não ter tanto dinheiro, então eles podiam colocar coisas que a grande Hollywood não podia imaginar fazer. Podiam fazer experimentos. Tentar novos planos. Exatamente, e dessa cacofonia de coisas, de todos esses elementos, surgiu o que a gente conhece como filme noir. Ele é basicamente um gênero que não era um gênero. Que ninguém se organizou pra criar. Exatamente, é um movimento que surgiu sem... Todos tiveram a mesma ideia. Isso é muito interessante, é um movimento que surgiu sozinho. Pá! Ele simplesmente surgiu
get out of nowhere. Não foi aceitado como filme noir, ninguém aceitou criar uma corrente na época, fazer filmes daquele tipo, mas acabou pegando. Não, pelo amor de Deus, tem tanta gente que fez coisas que hoje são consideradas filme noir. Até o Hitchcock fez filmes que podem ser considerados filme noir hoje em dia. Primeiro filme de Hitchcock é um filme É um filme noir. Sim. E é nessa situação que surgiu esse filme que a gente está apresentando, o Falcão Maltês. É um filme que vale a pena ser assistido. Ele não envelheceu, sabe? O filme ele continua sendo bom. Se As você... interpretações é perfeita. Sim, você O não... movimento de câmera, o plano holandês ali, ele tá presente direto. Nossa, aquele plano sequência, tem um plano sequência numa época em que às vezes as pessoas não faziam plano sequência. Tipo assim, existem outros filmes que já tinham feito plano sequência antes, mas aquilo ali foi considerado uma coisa usadíssima. E outra coisa interessante é que não tem um narrador, só que eles colocam a gente como sabendo a mesma situação que o principal. O filme em gente não primeira... sabe do que se trata. E isso é uma coisa muito interessante. O filme é em primeira pessoa, sem ter narrativa. Você nunca sabe muito, você não sabe nem muito bem o que o protagonista está querendo, o que ele está pensando. Às vezes você pensa, caraca, ele vai passar em perna de todo mundo. Você não sabe quem é aquela mulher, você não sabe quem é aquele cara que começou a chegar, aquele outro, você vai descobrindo durante Só existe uma cena que acontece onde o Sam Spade não está, que eu me lembro. Que é uma cena específica, que é a primeira cena, no início, quando rola um assassinato. Sim. É a única cena onde não tá e você ainda assim não vê nada, sabe? E aí tem essa cena e depois você só vê com o Sam Spade. Então você só sabe o que o Sam Spade sabe. Você só soube do assassinato, mas você soube praticamente junto com ele. Isso, exatamente. Então ele consegue trazer a narrativa que é do livro, porque esses livros dessa época eram em primeira pessoa, né? Esses livros de investigação são escritos em primeira pessoa. Então ele trouxe essa narrativa em primeira pessoa sem precisar colocar a narração por cima. Esse efeito de narração por cima, que virou muito conhecido no filme noir, foi surgir em filmes um pouco posteriores. Eu acho que isso foi um pouco também dos cartazes do expressionismo alemão. Antigamente era cartaz que eles colocavam. Então, a voz narrativa ela veio como substituição desses cartazes. Porque isso dá um efeito dramático. Dá um efeito dramático muito pesado. É interessante que esse gênero filme noir, ele foi rebuscado, sabe? Foi buscado novamente em algumas décadas. Ali na década de 70 houveram alguns filmes nessa linha, e principalmente nos anos 80 e 90 que saiu Chinatown, Seven, tem aquele filme, Los Angeles, a Cidade Proibida. Tem aquele filme que foi feito com a Michelle Pfeiffer, que ela faz uma femme fatale. Los Angeles, exatamente. Nesse filme é construída a femme fatale do jeito que a gente conhece. Los Angeles, a Cidade Proibida é um filme noir, moderno, colorido, tudo, mas tem todos os elementos ali. Exatamente. Então você vê que o gênero é um gênero que fascina tanto as pessoas até hoje, que vira e mexe eles tentam buscar esse estilo de se fazer filme. É conhecido como o neo-noir ou o retrô. Inclusive, Sin City, a Cidade do Pecado, é um neo-noir que pega os elementos noir e leva ao extremo. Na verdade, Sin City é uma homenagem, né? É uma homenagem aos noirs. Filme de detetive, Exato. os personagens nenhum aparece. Nenhum personagem aparece. E uma curiosidade que eu li um tempo atrás, que a luz é mostrada assim, mostrando um lado claro e a sombra. Como a gente está fazendo nesse vídeo agora? Tá fazendo aqui, você deve ter notado, porque isso queria mostrar que o personagem tem um lado bom e um lado ruim. Não sabia disso. O próprio Corleone é retratado como, às vezes, na sombra, porque ele tem um lado bom. Mas... Você pode ver que o Michael ele é todo escuro no Poderoso Chefão. Toda cena que aparece quando ele vai fazer alguma coisa, ele tá escuro. Agora todas as peças se encaixaram. O Corleone aparece no claro, porque ele tem um lado bom. Boto fé. Isso, a luz tem essa função também no filme. Uma outra coisa que esse gênero criou foi o cyberpunk. Tem um vídeo aí que a gente falou sobre uma série chamada Altered Carbon, e eu cito essa coisa do cyberpunk. Que o cyberpunk, ele são filmes de ficção científica que se passam num futuro próximo, só que eles são no ar. Então toda essa coisa que eu falei da sociedade ser decadente, das pessoas serem dúbias, tudo isso está presente.
Blade Runner, ele é um noir ficção científica. Ele tem tudo, todos os elementos. Todos os elementos. Você pode pegar o filme e colocar em preto e branco, e ele vai parecer que é um filme noir ali dos anos 40, na hora. Então é isso. Ele apresentou um monte de coisa, só que ele é muito específico, né? Então ele não é utilizado tanto assim, ele não influenciou o cinema como o expressionismo alemão, expressionismo coisa outro, mas porque ele não é tanto bem um gênero, ele foi uma É um época. subgênero também. Eu acho que não dá nem pra chamar disso, eu acho que ele é uma época, eu acho que ele é um jeito de se fazer cinema, é uma forma de se fazer cinema. E o Falcão Maltês é um representante alto, um representante foda pra você começar a conhecer isso aí. Aí se vocês quiserem mais, vocês podem assistir os outros filmes que aparecem nesse estilo, vocês podem procurar na internet e tudo mais, mas o filme que a gente recomenda pra vocês conhecerem um pouco sobre o filme noir é o Falcão Maltês, o ponto de partida. É isso aí. A Relíquia Macabra, meu. Hã? A Relíquia Macabra. Às vezes, realmente, se você procurar a Relíquia Macabra, até é mais fácil de encontrar. Tem pra baixar, tem pra comprar, tem todo tipo de situação. Não é difícil de conseguir. Vão atrás, assistam, é um filme que vale a pena. Essa é a nossa segunda dica sobre filmes que marcaram a história do cinema. A gente fica por aqui e semana que vem a gente vai trazer uma nova vertente, uma parada totalmente diferente, porque a gente vai trazer pra vocês o clássico faroeste americano. Até a próxima semana, galera!